como construir uma história que muda vidas e a sociedade? Na área de educação, com pioneirismo e inovação, transformando conhecimento em sabedoria, com a dedicação de milhares de educadores e milhões de alunos formados, conquistando destaque nas universidades mais prestigiadas, trabalhando em cooperação com inúmeras escolas para solidificar um sistema de ensino vencedor e ser aquele que mais aprova no Brasil até hoje, usando a tecnologia, que muda o mundo e a forma de ensinar, ajudando a unir a comunidade escolar através de uma inovadora plataforma digital e assim conectando tudo que está em nosso universo. Tecnologia, ciência, educação, sendo mais que um sistema de ensino, sendo o Anglo um ecossistema educacional que transforma o aprendizado em conquistas. Ecossistema Anglo, porque aprender traz resultado. Fala, professores! Aê, boa tarde, boa tarde. Tudo bom, Sérgio? Boa tarde com vocês. Fala, Lipas, fala, Thomas, fala, Sérgio. Fala, Marcelo, tudo bom? Beleza? E aí, vocês acham que o pessoal gabaritou essas questões aí, não? As histórias sim, porque é fácil. Química, eu acho que erraram tudo. Erraram tudo. A minha sim, porque eles estão muito bem preparados. E aí, fizeram rapidinho. Antes do tempo, certo. Mínimo. Eu vi o tamanho do texto que você colocou Sim. Eu acabei de ler a Bíblia e eu estava vendo que o texto ainda continuava. Tá certo. Bom, vamos ver se eles acertaram tudo mesmo. O chat tá ativo, né? O pessoal, se quiser interagir com a gente aí no chat, mandar perguntas. Eu só não prometo que a gente vai responder tudo hoje. Até porque, Sérgio, tem 2 professores de humanas aqui, você sabe que o pessoal de humanas fala demais, né? Então, se a gente for responder todas as perguntas, acho que vai demorar umas 5 horas para resolver tudo isso daqui, tá certo? Mas na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Minha meta são 3 minutos. 3 minutos, tá certo. Tá, não, é que eu conheço essa história, eu sei. Depois o pessoal começa a empolgar. Isso, exatamente. Bom, vamos começar então. A primeira questão é de química, né, Sérgio? Perfeito. A primeira Vou colocar questão aqui. Já está na tela, é só você colocar em modo de apresentação. E aí é com você. Perfeito. Tá tudo ok então por aí, né, Marcel? Maravilha, perfeito. Vou Marcel, interagir em áudio aqui. Eu queria saber uma coisa. Vocês 13 e a galera tá vendo o prompt aí? Eu não tô conseguindo ver esse prompt, cara. O mouse. Ele tá aparecendo aí? Tá Sim. bonitinho o seu mouse aqui. Sensacional. Pessoal, boa tarde. Essa, então, é a primeira questão e a gente já começa com química, né? Então, para vocês recordarem do que vocês leram nessa prova, se trata, então, de uma pulseira. E essa pulseira, ela é formada por 22 esferas de hematita. Cada uma dessas esferas, ela tem 0,5 centímetro de raio. A gente vai desprezar o fecho e o fio, e nós vamos considerar que a densidade da hematita, que é o material que constitui cada uma dessas esferas da pulseira, ele possui uma densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Ora, a questão, então, quer que seja calculada a massa em gramas dessa pulseira. Pois bem, como a pulseira é formada por esferas, há aqui um NOT e a DOT, que é a expressão para a gente poder calcular o volume de cada esfera. A partir, claro, do raio de cada esfera, que foi dado lá no início do enunciado e vale 0,5 centímetro. Ok? Vamos lá para a resolução dessa questão, então, para você verificar se você acertou essa questão. É o seguinte, a minha sugestão, então, é, primeiramente, começar calculando o volume de cada esfera a partir do raio da esfera. Então, a gente vai aplicar a expressão que o volume da esfera é 4/3 que multiplica π vezes o raio ao cubo. Essa matéria é minha, Sérgio.
Exatamente, Marcel. Aliás, Marcel, foi para provocar essa questão. Eu sabia que num dado momento você ia se manifestar, né? Aí, pô, você vem aqui da minha matéria agora, cara? Agora, ô Marcel, já que você está aí, tá, para continuar te provocando, pelo amor de Deus, 4/3 que multiplica π, vamos cortar o π com o 3, né? Fica bem mais fácil. Meu Deus do céu. Aí é só 4 vezes o raio elevado ao cubo. Fica bem mais fácil. Agora ficou, amigo. Agora tá ótimo, Tá bom, manda bala, manda bala. Pelo amor de Deus, hein, Marcel? Π, cara, pra quê, cara? Só para complicar. Casa decimal. Jesus. Pessoal, 4/3 de π, 3,14, que multiplica meio centímetro elevado ao cubo. Aqui tem uma coisa curiosa, né? Dimensionalmente falando. O centímetro ele vai ficar elevado ao cubo. Então, a dimensão, né, a unidade passa a ser o centímetro cúbico. Olha que legal, que é a unidade de volume. Então, resolvendo essa conta aqui, aproximadamente 0,52 centímetros cúbicos. Mas esse é o volume de cada esfera da pulseira. Tudo bem? Bom, beleza. Na sequência, então, já que eu sei o volume de uma esfera, e reconhecendo a densidade que foi dada no enunciado, ora, a densidade é uma ponte entre massa, volume e massa. Eu vou usar a densidade, então, para determinar a massa de uma única esfera. Está aqui. Densidade é m sobre v. Vocês vão observar que eu isolei a massa. Eu optei pelo produto densidade vezes volume, como vocês podem ver aqui. A densidade, então, que é de 5 gramas por centímetro cúbico, ela está multiplicando o volume calculado anteriormente, que é de aproximadamente 0,52 centímetros cúbicos. Ora, turma, essa multiplicação resulta em 2,6, claro, gramas, porque o centímetro cúbico da densidade vai ser cortado com o centímetro cúbico do volume, restará como unidade o grama, unidade de massa. Feito. Eu já sei a massa, mas eu sei a massa de uma única esfera. Agora é a parte mais simples, a parte mais fácil. Nós vamos pegar essa massa, que é de 2,6 gramas, e nós vamos multiplicar aqui embaixo, ó, pelas 22 esferas. Ok? Então, 22 vezes 2,6 gramas, isso equivale a aproximadamente 57,2 gramas. Vem cá, conta uma coisa para mim. Você marcou letra C? Se você marcou letra C, parabéns, você acertou a questão. É uma questão bem maquiada, claro, mas no fundo, um assunto bastante trivial, lá das séries iniciais do ensino médio, que é nada mais, nada menos que densidade. Claro, ela teve um temperinho a mais aí, né? Que até provocou o Marcel, como vocês viram, né? Cálculo. Tá certo. Beleza, pessoal? Questões interdisciplinares, né, Sérgio? Claro que sim. Deixa eu projetar aqui agora. Agora é o Thomas? Sim, questão 2. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde, então, para todos vocês, tá? Essa questão que eu escolhi, vocês perceberam que eu peguei uma questão da FUVEST, né? Para comprovar aquilo que a gente sempre comenta na sala, né? Os comentários que a gente faz, eu pensei, nesse contexto regressivo, eu vou fazer valer aqueles comentários que eu faço todas as vezes e tal. Então, eu peguei uma FUVEST bem atual, como vocês estão vendo aí, FUVEST 2020, e trouxe aí um livro, né, que foi exigido ano passado, que é exigido agora também em vestibular 2021, que é o Quincas Borba, né? Então, isso para mostrar para vocês como é que a FUVEST, muita gente pergunta isso para mim, né? Como é que a FUVEST cobra isso, cobra enredo, cobra comparação, cobra personagem, quer dizer, cobra a interdisciplinaridade que eles estavam comentando agora, tudo isso é possível, né? O ano passado, a FUVEST trouxe
um trecho de Quincas Borba, tá certo? Que fala sobre a personagem Sofia. Todo mundo deve lembrar dessa personagem, né? Casado com o Palha, né? São dois espertalhões que vão se aproveitar da sabedoria capitalista que eles têm, da sabedoria aprendida na sociedade, de que forma uma sociedade hipócrita, né? E dessa forma vão se valer dessa esperteza para surrupiar toda a grana do coitado do Rubião. Mas o fragmento que nós temos aqui não é exatamente sobre a Sofia e o Rubião, é a Sofia e uma outra questão social, né? Lembre-se que o Machado trata das questões sociais, mas ele trata da questão social sempre de maneira mais subliminar, de maneira mais nas entrelinhas, né? A gente precisa mexer no texto, cavar o texto um pouco para que essa questão sociológica venha à tona. Essa análise sociológica do Machado, vocês sabem, é uma análise bastante moderna, né? Análise do século XIX, desde o começo do século XX, essa análise sociológica ela não existia. Ela é uma análise mais moderna, mais contemporânea, aí, a partir da década de 60, 70, para nós aqui, certo? Então, a questão ela vai nessa linha, certo? E o fragmento é esse, claro, que eu vou ler para vocês. Como vocês sabem, eu sempre leio todos os textos, né? E não vai ser agora que eu vou me furtar. Até os nossos colegas que estão aí, eles podem curtir o texto do Machado com a gente aí, né? Machado então, é ótimo. Ele começa assim: Sofia interroga impaciente a leitora, tal qual Orgon et Tartuffe. Então, uma primeira marca machadiana, eu vou aproveitar para dar umas dicas também do Machado aqui, é esse diálogo, né? Interroga impaciente a leitora. Isso é o quê? É o diálogo do narrador, que no caso de Quincas Borba é em terceira pessoa, é o diálogo que ele faz com o leitor, sabendo, Machado, que possivelmente o seu leitor era uma leitora, era uma mulher, né? Que, pelas características da sociedade, né, do século XIX, sobretudo, o espaço feminino era mais o privado, né, a casa, e o espaço público era mais o espaço masculino. Então, hipoteticamente, ele imagina que quem está por trás daquele texto, né, seria uma leitora. Então, ele já brinca com a ideia. Sofia interroga impaciente a leitora, tal qual Orgon et Tartuffe. Então, nós temos aqui uma outra marca machadiana, só nessa linha, que é a intertextualidade. Esse fragmento que ele traz aqui, é o Tartufo, na verdade, né, é uma peça, acho que é a peça mais famosa, né, de um dramaturgo francês chamado Molière, uma peça do século XVIII, né, peça que assim que ela foi escrita, ela foi imediatamente censurada, porque ela destrói todas as instituições, sobretudo a instituição igreja, né? O Tartufo, turma, é sinônimo de hipocrisia social, né? Virou até uma expressão, né? O sujeito é tartufo disso, é sinônimo da mais alta hipocrisia social. E quem conhece a Sofia sabe que ela representa isso. E o Machado faz essa ponte, muito bem feita aí. Continuando. Ah, minha amiga, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo. Coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se essa última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com dissimulados. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Note que o narrador aqui ele é irônico, né? Percebam também que nesse momento o narrador ele não está narrando nada, perceberam? Ele não está contando nada. É uma das famosas digressões que o Machado faz. Então, para lembrar, o que é a digressão como marca machadiana? São esses comentários paralelos à narrativa. Lembram? Ele para de narrar e faz comentários sobre o que está acontecendo. Depois ele volta para a narrativa. Esse momento da questão é uma das digressões. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegar ao fim da comissão das Alagoas com elogios da imprensa. Então tem que lembrar desse episódio no livro, né? Lá em Alagoas, houve uma questão de necessidade das pessoas mais carentes, e a Sofia montou aqui no Rio de Janeiro uma comissão de mulheres para dar dinheiro para as pessoas carentes de Alagoas. A intenção da Sofia, evidentemente, era muito mais aparecer para a sociedade do que ter uma preocupação social. Era muito mais sair o nome dela nos jornais, com elogios da imprensa, entenderam? Do que realmente estar preocupada com uma questão social. A Sofia está preocupada, todo mundo sabe, com ela, e sobretudo com ela.
A Atalaia chamou-lhe o Anjo da Consolação. Atalaia é o nome do jornal, né? Quem dirige esse jornal é o Dr. Camacho, que também explora o Rubião. Chamou-lhe o Anjo da Consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Ao contrário, resumindo em Sofia, toda a ação da caridade podia mortificar as novas amigas, quer dizer, as amigas teriam inveja dela, e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias também, estrelas de primeira grandeza. Quer dizer, essa burguesia, essa elite, ela está toda casada, né? É o jornal que elogia com intenção, é ela que finge que está ajudando as pessoas carentes em Alagoas com uma intenção, quer dizer, todo mundo tem a intenção da autopromoção, certo? E aqui nós temos a questão. A FUVEST trouxe isso aqui, ó. No excerto, o autor recorre à intertextualidade, dialogando com a comédia de Molière, Tartufo, de 1664, cuja personagem central é o impostor da fé, que é o Tartufo, né? Tal é a fama da peça que o nome próprio se incorporou ao vocabulário, inclusive em português, como substantivo comum para designar o indivíduo hipócrita ou o falso devoto. No contexto maior do romance, sugere-se que a tartufice, mas sempre que eu digo a vocês, presta atenção no enunciado. É o enunciado que vai guiar a gente na hora de pensar a questão. Olha aqui o finalzinho, ó. No contexto maior do romance, então você tem o fragmento que nós lemos e analisamos, e ele pede no contexto maior do romance. Sugere-se que a tartufice, né, se cola a imagem da leitora, indiscreta quanto aos amores alheios. Essa é aquela opção que a gente joga fora, né? Não tem nada a ver. É a ação isolada de Sofia, absolutamente, porque essa ação da Sofia, ela é constante e não isolada. Diz respeito ao filósofo Quincas Borba, que nem participa da ação, né? E o filósofo Quincas Borba tem outra teoria, que é a teoria humanitista, não passa por aí. Se produz na imprensa, apesar de esta se esquivar da eloquência vazia, pelo contrário, a imprensa, que é representada ali pelo jornal Atalaia, ele não se esquiva da eloquência vazia, ele manda bala na eloquência vazia. Então, essa esquiva aqui, ó, tá falsa, né? Como não tem letra F, certo? Esta aqui é a alternativa verdadeira. Se estende, na verdade, a toda a sociedade, se estende à sociedade, na qual o cinismo é o trunfo dos fortes. É uma das grandes críticas sociais do livro, um livro pesado pra caramba, né? Então, a ação da Sofia se estende à sociedade como um todo. O cinismo é o trunfo dos fortes. Quer dizer, os fortes vencerão pela hipocrisia e pelo cinismo. Essa é a alternativa verdadeira. Tudo bem, gente? Ô, Sérgio. Demorei muito. Impressionante, né, meu? Não, você vê, eu falo isso. Não tem uma continha no meio, cara. Não, né? Não dá para aguentar um negócio desse. Conta, eu me perco. Não, se tivesse conta, eu não falaria tudo que eu falei. Não é. Mal e mal sem algarismos romanos, né? E olha, vai até um certo ponto ainda. Até o século XX. De 1 a 21 agora, né? Aí sim. Professor Lipas! Então, vamos lá. Vixe, ó o PowerPoint dele, para resolver uma questão. Eu vi que tinha uns 10 slides ali, Sérgio. Meu Deus. Então, pessoal, eu queria usar essas questões para discutir um assunto, né? Talvez eu não leve tanto tempo para resolver a questão em si, mas eu queria discutir a ideia da formação dos estados nacionais, né? A formação dos países. Sabe qual é a vantagem, Lipas? Fala, Marcelo. A vantagem de eu ser o administrador aqui do negócio todo é que se eu ver que os caras estão falando muito, eu faço isso aqui, ó. Não consigo ver. Eu te tirei da tela. Tá bom. Não faz isso, poxa vida. Assim, não, isso é só um aviso. Isso é só um aviso. Se demorar muito... Não, como eu não estou vendo nada, só estou vendo a minha tela, né? Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. É o seguinte, eu escolhi questões que são também relativamente novas para pegar um assunto que é tão corriqueiro assim na vida da gente é tão normal que a gente não para pensar na existência, né, dessas organizações políticas, né, o Estado Nacional, e que eles têm uma evolução histórica.
Eu comento com os alunos, né? Eu pergunto às vezes para eles, para que serve o Brasil? Para que serve o Brasil? Eu não vou entrar agora no mérito de corrupção, ou seja lá o que for, né? Mas, assim, desde o início da história da humanidade, o Brasil, que é essa instituição política, uma organização social, serve para que a gente não seja devorado por um urso. Serve para que a gente saiba que a gente, no futuro, nossos filhos vão poder ter uma vida digna, uma vida justa. Um urso não vai comer nenhum deles. No início lá da história da humanidade, as famílias tinham esse papel, né? As tribos, antigas tribos. Agora, com a evolução histórica, isso é algo importante no nosso conteúdo de história, então você tem lá, desde os impérios, aí passa pelos reinos medievais, e chega no absolutismo, surgem os estados nacionais. Esses estados nacionais, então, são essas unidades político-administrativas que têm um território, que tem um governo, tem uma nação, tem símbolos nacionais, como hino, moeda, forças armadas. Agora, algo que, como eu falei, tão simples e banal, ou parece tão simples e banal, na verdade, ele ocorre, né, historicamente ele evolui, com guerras, com tensões e acomodações, como eu coloquei aqui, né? E a gente vê isso, né, a criação de um país que tem fronteira, tem governo, tem cultura, não é uma coisa simples, é uma coisa que tem tensão. Mesmo na Europa, né, que você tem os países que são países seculares, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, você tem, por exemplo, no caso, a Catalunha, por exemplo, alguns anos atrás declarou a independência deles. Então, um lugar que é antigo e organizado, como é a Espanha, vai ter momentos em que parte da população quer sua independência, tá? Muito bem, vamos para a primeira questão. Agora, imagine a situação, imaginem o conflito se você vai criar países em lugares que antes eram colônias, que pertenciam a uma metrópole, cuja população é misturada com os nativos, com índios ou com escravos. Então, eu escolhi 3 questões que falam exatamente, na sua essência, na formação do Estado Nacional, ou seja, do país com fronteira, governo e nação determinados. E cada uma das questões, ela abrange uma das colônias, né? A colônia espanhola, a colônia portuguesa e a colônia inglesa. Então, no processo de independência da América Espanhola, você vai ter um processo extremamente complexo, porque a América Espanhola era muito grande, e alguns líderes, como Simão Bolívar, por exemplo, tentaram criar uma unidade dentro dessa América Espanhola. Ele é chamado o Grande Libertador. E ele acreditava que somente uma América Espanhola unida, né, que ele inicialmente vai chamar de Gran Colômbia, iria evitar que eles fossem recolonizados. Então, a ideia dele era criar, então, uma união, tendo ele como líder forte, e nessa união, tendo ele como um líder forte, evitar a invasão espanhola ou o controle econômico inglês. Muito bem. A questão, pessoal, que vocês tinha um texto de Frank Stafford, que dizia o seguinte... Frank Sinatra? Dizia o seguinte, estou ouvindo alguma coisa, não, já estou chegando nela. Dizia o seguinte, havia uma grande instabilidade e conflitos para se formar os estados nacionais. Muito bem, o plano de confederação republicana forte não se concretizou na independência da América Espanhola. Por quê? Porque em cada região da América Espanhola existia uma elite local, né, os chamados caudilhos, que vão lutar pela sua independência, vão criar pequenos estados, como os países que a gente tem na América Espanhola, e esses caudilhos vão, ao mesmo tempo, copiar, em algumas coisas, a Constituição dos Estados Unidos, que aparentemente é uma Constituição liberal,
Então, são constituições que estabelecem 3 poderes, segundo o pensamento iluminista, né? Um presidente eleito com mandato temporário, eleições. Infelizmente, entretanto, esses caudilhos vão manipular essas eleições, esses caudilhos vão ser constantemente reeleitos, e você vai ter uma grande instabilidade e governos fracos, governos que têm a tendência a sofrerem golpes de Estado. Tá? Muito bem, por isso que, quando a gente fala na questão 1, né, questão 3, né, a terceira questão, a alternativa certa é a A. Consequência desses confrontos, né, conflitos entre federalistas e centralistas, ou seja, aqueles que queriam governos mais centralizados e descentralizados, resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis. Então, você tem constantes crises e golpes de Estado em quase toda a região durante o século XIX, certo? Eu acredito que a maioria de vocês Acertou. Né? Todo mundo acertou essa aí. Certo? Muito bom, eu estou com o microfone mutado aqui. Muito bem, muito bem. Deixa eu tirar esse daqui. Maravilha. Olha quem que está aqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui que medo. Na tela aí, ó, lá embaixo. Ó. Mestre Fernando! Banharoli! Oh, que saudade! Eu não tô com saudade dele, não. Banharoli! Nem um pouquinho. O que não falta é Fernando, né? Professor Sérgio, a bola é sua. Duas bolas de cloro ainda, olha lá. Você está vendo aí? Beleza. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu preciso saber disso. Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Então, na sequência, pessoal, a quarta questão é uma questão de química. E essa questão, ela é uma questão de cálculo de quantidade. Para ser mais específico, é uma questão sobre cálculo de massa molecular. Como vocês viram e leram a questão, né? Ela trata do gás cloro, que é uma molécula diatômica, é uma substância simples. Bom, na natureza podem existir moléculas de gás cloro com 3 massas moleculares. Acompanhem comigo aqui, ó, no texto. Gás cloro com massa molecular igual a 70 unidades, 72 unidades e 74 unidades. Ora, o exercício quer saber, então, com essa informação das 3 possíveis massas molares para essa molécula do gás cloro, quais são os isótopos do cloro. Revisando, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, porém eles diferem entre si através do número de massa. Ok? Tudo bem? Bom, um apanhado geral aqui pelas alternativas dadas. De cara, a gente vai excluir a alternativa E, porque essa representação aí não significa número de massa. Ora, o que é o número de massa? O número de massa, ali na consideração número 1, ó, observe, é nada mais, nada menos que a massa atômica do elemento. E 70, 72 e 74 são massas moleculares. Tá certo? Bom, pois bem, a gente viu, então, exemplos ali de cloro valendo 35, valendo 36, valendo 37. Pois bem, acompanha meu raciocínio, ó. Eu vou pegar a molécula de cloro mais leve. A molécula de cloro mais leve tem massa 70 unidades.
Ora, essa molécula, então, que tem massa de 70 unidades, ela só pode ser formada, então, pela lógica, pela união de dois átomos 35. Por quê? 35 mais 35 corresponde a 70. Ok? Essa é a lógica, então, empregada para a molécula de gás cloro mais leve. Oposto a isso, a molécula de cloro mais pesada é a molécula que tem massa 74. Ora, esse resultado, 74, só pode ser obtido, então, se vocês acompanharem o meu raciocínio aqui, ó, pela soma entre o isótopo 37. Porque 37 com 37 resultará nessa massa molecular proposta, 74. Acontece o seguinte: essa massa que o cloro tem intermediária aí, vocês viram, a massa 72. 72 é um número par, a molécula é diatômica. O que a gente pensa no primeiro momento? Ora, vamos dividir por 2, o que dá 36. Então, esse valor 72 foi obtido pela somatória do cloro 36 com o cloro 36. Mas não é bem isso. Não é bem isso. O 72, ele pode ser obtido somando o cloro 35 com o cloro 37. Correto? Tudo bem? A gente chega no 72. Agora, quando você efetivamente, que a partir daqui, começamos a usar o cloro 36, a gente já começa a obter massas moleculares que diferem dos 3 valores propostos: 70, 72 e 74. Observe, então, ó, se você pegar o cloro 36, por exemplo, e somar com o cloro 35, vai dar uma molécula de massa 71. Mas não existe gás cloro com massa 71. Se você utilizar o cloro 36 com o cloro 37, a massa será 73. E, turma, não existe gás cloro com massa 73. Ora, então, a massa atômica de cloro aí, que impossibilita, é o cloro 36. Logo, não tem isótopo de cloro 36, porque inviabiliza essas massas moleculares propostas. Os isótopos do cloro são exclusivamente o cloro 35 e o cloro 37. E em função dessas combinações entre os isótopos, aí sim nós temos moléculas com massa 70, 72 e 74. Logo, a alternativa correta aí é a alternativa B. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham, então, compreendido esse raciocínio. Bacana? Feito. Maravilha, Sérgio. Deixa eu parar a sua projeção aqui. Opa, aí sim. Professor Fernando Thomas. Opa, vamos nós. Que eu gostaria de ter mostrado aquela hora, né? Isso aqui, ó. Ah, por isso você estava aí quietinho. Eu estava ouvindo agora vai. Show. Meu Deus. Agora vai. Olha só. Nossa. Olha da só isso. Esquerda para a direita, para quem não conhece, professor Chico Boca, dá aula no colégio. Sim. Professor Luiz Fernando, que já se aposentou. Olha o professor Luiz, gente. Luiz Enco, é seu pai, Luiz pai. Pai. É o filho. E aí, professor Fernando Thomas, aqui Sou em quarto eu. lugar. E, para quem não conhece, em quinto aqui, à direita, está o professor Takara, pai do professor Enzo. Exatamente. Essa foto deve ser do século XIX, mais ou menos. Muito legal. E tem essa aqui também, ó. Essa aqui também, ó lá. Essa aparece os dois mestres aí, ó. Aparece os dois. Eu de pochete, ainda uso pochete quando eu posso. Raimundo à esquerda, Fernando Thomas, no meio aqui o professor Reinaldo.
professor Frank e, por último, aqui à Isso. direita, o professor Lipas. Muito legal. Muito legal. Pronto. Já fiz a bagunça. A primeira lá era da pandemia de 1918, aquela primeira lá. Foi na gripe espanhola, né? Eu tô só o Tony, hein? Vamos lá. Com vocês. Beleza. Bom, galera, agora nós temos a questão número 5, né? Então, essa é uma questão bem interessante, porque ela traz uma proposta diferente, né? Proposta muito constante também nos exames, que é a intertextualidade, né? Naquela questão do Machado, a intertextualidade se dá pela citação do Machado, né, sobre a peça do Molière. E, nesse caso, a intertextualidade está aqui. Nós temos 2 textos, certo? E a questão vai fazer um diálogo entre eles, beleza? Qual que é o lance interessante aqui? A FUVEST pediu a leitura obrigatória dos poemas completos do Gregório de Matos, certo? Ele está lá até hoje. E nessa questão, o que eles fizeram? Eles trouxeram o soneto do Gregório, né, poeta brasileiro, do século XVII, né, dos anos de 1600, e do lado direito aqui da tela, trouxeram um poema do Noel Rosa. Veja que interessante isso. Então, eles pegaram um soneto clássico, né, do período barroco, e pegaram um poema do Noel Rosa, um compositor brasileiro do começo do século XX, né, que compôs muitas e muitas e muitas canções importantes, né, o nosso Noel Rosa, tá certo? E aí eles trouxeram os 2 textos para fazer o diálogo entre eles. Então, com certeza, temos que achar o quê? Um ponto comum. Então, a questão ela não é de barroco, não é? Às vezes a gente estuda aquele monte de coisa sobre o barroco, características, o estilo e tal, aquele monte de tipos de poesia do Gregório de Matos que eu explico para vocês, e a prova vem e traz uma surpresa. Quer dizer, não tem aula que a gente dê que consiga prever esse tipo de situação. É a prova realmente que vai trazer, né? Mas a gente treina muito também intertextualidade e dá para a gente sacar algumas coisas aí na hora de fazer a prova, certo? Então, eu vou ler com vocês, tá? E vou comentar um pouquinho de cada texto, para vocês perceberem que ambos vão no mesmo caminho. Então, o soneto do Gregório chama-se lá A Certa Personagem Desvanecida. Este A aqui, ó, significa, é uma preposição, né? É para certa personagem desvanecida, como se o poema fosse endereçado a ela. Só que, curiosamente, é um texto, é um soneto metalinguístico. Ele vai construindo o soneto e vai dizendo que vai construindo para essa personagem desvanecida, essa personagem que talvez não mereceria um soneto, né? Um soneto começa em vosso garbo. Está embaixo um sinônimo, tá vendo com um asterisco? Um soneto começa em vosso louvor. Então, ele vai fazer um poema para louvar essa pessoa, para homenagear essa pessoa. Contemos esta regra por primeira. Já lá vão 2, e esta é a terceira. Já esse quartetinho está no cabo, esse quartetinho está no fim. Então, ele vai construindo linha por linha e comenta a construção dessa linha. Na quinta linha, torce agora porco rabo. Veja as expressões engraçadas, né, humorísticas, coloquiais, né? A sexta vá também desta maneira. Na sétima entra o já com gran canseira. 2 asteriscos, vocês têm lá, com grande canseira. Na sétima linha entra o já com grande canseira, com grande canseira. E sai dos quartetos muito brabo. Então ele vai mostrando até o estado de espírito dele, que não é muito legal para ele fazer um poema para homenagear essa pessoa. Agora, nos tercetos, que direi? Direi que vós, senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Nesta vida um soneto já ditei. Se desta agora escapo, nunca mais, louvado seja Deus, que o acabei. Então ele faz um poema em louvor a uma pessoa, né, que não merece esse louvor. Ele diz que faz o poema para alguém que não merece ser homenageado. E desta forma ele faz um texto absolutamente satírico, né? A FUVEST também poderia ter pedido para a gente relacionar esse soneto com as cantigas medievais. Lembram? As cantigas medievais são 2 gêneros, né? Lírico e satírico. A gente pensaria em relacionar esse soneto do Gregório a um soneto satírico. No soneto satírico
dos trovadores, nós teríamos dois tipos de poemas satíricos, né? Os textos satíricos de escárnio e os de maldizer. Então, vocês lembram que os de maldizer normalmente citam o nome da pessoa satirizada, né, e tal. Esse aqui não. Aqui ele omite o nome da pessoa quando ele diz: direi que vós, Senhor, tá vendo? Você aqui não sabe a quem ele se dirige. Então, acho que aqui ele se enquadraria, pensando nessa possibilidade, né, num texto, numa cantiga de escárnio, semelhante a uma cantiga de escárnio. Embora a questão não seja essa, mas o texto ele pede, né, esse tipo de coisa pelo caráter dele. Tá bem? Do lado, o outro texto, né, chama-se que Tipo Zero, do Noel Rosa, que eu já comentei aqui, o começo do século XX, esse grande compositor, e ele diz o seguinte: você é um tipo que não tem tipo. Com todo tipo, você se parece, e sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra num salão, quando você entra num salão de baile, né, e se mistura com a multidão, você se torna um tipo destacado, desconfiado, todo mundo fica, que o seu tipo não se classifica, por ser um desclassificado. Você passa a ser um tipo desclassificado. Eu, até hoje, nunca vi nenhum tipo vulgar tão fora do comum. Por isso que ele se destaca. Entre os tipos vulgares, ele é o mais vulgar entre os vulgares. Que fosse um tipo tão observado, você ficou agora convencido que o seu tipo já está batido, mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotado. Sensacional isso aqui, né? Só isso aqui dá uma aula por si só. Pra gente brincar com a maneira como ele trabalha com a palavra tipo, é muito divertido, né? Um grande espírito de humor trouxe aqui o Noel Rosa nesse poema. Antes que alguém pense, Noel Rosa, provavelmente, né, não se inspirou no Gregório de Matos, nosso poeta barroco. Mas os poemas, eles fazem assim, né? Há uma convergência entre eles, certo? E aqui nós temos aqui, ó, o soneto de Gregório e o samba de Noel Rosa, embora distantes na forma e no tempo, né, aproximam-se por ironizarem. Então, a pergunta já informa que os dois poemas são irônicos, eu já dei essa informação na questão. Ironizarem, o que eles ironizam, na verdade? O processo de composição do texto? Não. Na medida que eles comentam, o Gregório comenta o texto, ele não ironiza o processo de composição, né? Ironizam a própria inferioridade ante o retratado, quer dizer, quem fala se inferioriza diante daquele que é retratado? Também não. A singularidade de um caráter nulo, né? A alternativa correta é esta daqui, olha. Tá? Aproximam-se por ironizarem a singularidade de um caráter nulo. Então, tanto no texto do Gregório como no texto do Noel Rosa, eles vão falar de tipos, né, que têm o caráter nulo, né, e ambos falam sobre isso, quer dizer, a peculiaridade de cada um desses caráteres nulo, né, no caso do Gregório e no caso do Noel Rosa. A letra D, o sublime que se oculta na vulgaridade, quer dizer, não há nada de sublime nesses tipos que eles descrevem, que estaria por trás, né, da vulgaridade, isso não tem lá. A intolerância para com os gênios, essa é aquela famosa que você joga fora, né? Tem sempre uma alternativa que não serve para nada. Essa aqui é uma delas, certo? Desta forma, então, a gente tem a letra C como a verdadeira. Tudo bem? Acho que também todo mundo acertou, porque o texto ajuda muito, né? E é uma questão bem atual também. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá, professor Sérgio. Deixa eu projetar aqui, Sérgio, peraí. Aí, garoto. Marcelo Aulipas? Não, eu já tô. Eu acho que sou eu, hein? Me baguncei aqui, desculpa. Imagina. De repente, eu faço a questão de química, né? Eu não vou eu acho que eu ia ser lembro que o carbono. Eu lembro que o carbono faz 4 ligações eletrônicas. Isso eu lembro. Isso ia ser muito legal, né? Fechou, tá aqui, ó, acertou. Mas você sabe que tinha uma época que a gente tinha a noitada de exatas no cursinho, né? A gente passava, os alunos não vão acreditar, mas é verdade. A gente dava aula da meia-noite às 6, de sábado para domingo. Era um evento fantástico, né? E aí, eu me lembro que teve uma noitada de exatas que o professor Frank, alunos do colégio vão lembrar do professor Frank, né?
o Frank, ele quis ir lá participar, né, embora fosse uma noitada de exatas, né, o Frank da aula de história. Aí eu combinei com ele que ele invadia a minha aula num determinado momento e ele ia resolver uma questão de geometria. Aí eu peguei e dei uma questão relativamente simples para ele e tal, mas eu me lembro da cena, o Frank, ele passou umas 2 semanas estudando aquela questão. A gente entrava na sala dos professores, estava lá ele estudando a questão, porque ele não queria fazer feio, né? Ele queria resolver a questão direitinho na lousa. Mas olha, e olha que ele fez uma bela de uma resolução, viu? Ele entrou na sala, foi lá e ó, pumba, resolveu bonitinho a questão. Vai lá, Lipas, é com você. Muito bem. Marcelo. Oi, fala, Sérgio. E era uma questão de Pitágoras, depois ele deu uma aula de Grécia Antiga na sequência. Você participava da noitada de exato, você lembra, né? Pintava o cabelo de cor-de-rosa, né? Velhos tempos, Sérgio. Mas vamos deixar pro Lipas agora. Vamos lá. Essas fotos eram boas, viu? Então. Pessoal, então, partindo daquele ponto inicial de criação de um Estado nacional, num território totalmente colonizado, como é que você cria um país com fronteira, com uma nação, com um hino nacional? Então, a gente acabou de ver que a América Espanhola houve uma tentativa de unificar, né, de criar um governo central e criar uma grande unidade. E isso se mostrou impossível por causa dos interesses locais. Agora, na história do Brasil, a dinâmica, né, foi completamente diferente. É fundamental entender a figura de Dom Pedro I, né? Dom Pedro vem para o Brasil fugindo junto com o resto da família de Napoleão. Ele chega aqui com 8 anos de idade. Então, ele passa boa parte da vida dele, dos 8 aos 22 anos, né, sem independência, ele cresce no Brasil e, de certa forma, ele se sente brasileiro, né? Quando ocorre o processo de independência do Brasil, o Brasil teria tudo para ter esse processo anárquico que foi a independência da América Espanhola. Temos tamanho para isso, a gente tem diferenças regionais para isso, particularidades locais, elites locais. Mas o que a gente tinha, que o resto da América Espanhola não tinha, foi a figura de Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I, ele acabou se tornando um legítimo governante de todo o antigo território da América colonial portuguesa. Para o bem ou para o mal, né, tem gente que acha que o ideal seria o Brasil ter virado vários países diferentes. Ele é uma figura importante porque ele manteve a unidade do território, porque, infelizmente, esse é o lado ruim da coisa, né? Como não houve a gente teve guerras de independência, não foi um processo totalmente pacífico, por outro lado, se manteve praticamente tudo o que existia antes da independência, né? Uma política primária agrária exportadora, uma economia agrária exportadora, a elite agrária no poder e a escravidão. Muito bem. Quando a gente vai para a questão, pessoal, a questão ela tem lá 2 textos do José Bonifácio de Andrade Silva, discutindo sobre as escolhas políticas dele e discutindo sobre a questão da escravidão. Então, como o professor Fernando colocou, né, existem determinadas coisas que acontecem nas questões que ajudam a gente a responder. Por exemplo, existem testes de história que a resposta é só o texto. Então, você lê o texto e a resposta está lá. O Enem tinha muito disso, né? Infelizmente, nesse caso, se você se ateve somente ao texto, ele não ajuda muito a responder. Responder é essa reflexão, fez nossa independência. E ele fez nossa independência, foi um líder político que fez, junto com uma elite agrária, ou seja, nossos fazendeiros. Nossos fazendeiros, aqui da região sudeste especialmente, acharam que o caminho da independência, com alguém que liderasse esse processo, seria uma forma mais simples e menos perigosa, viu? O medo da haitização da independência. Os brasileiros sabiam que no Haiti o processo de independência feita pelos escravos foi violento, né? Os escravos mataram os senhores. Eles não queriam isso no Brasil. Pois bem, agora, a elite agrária queria uma independência e pensou o seguinte, os nossos fazendeiros, a gente vai pegar esse menino de 22 anos, põe na palma da mão e faz com ele o que a gente quer.
Só que isso não aconteceu, né? A Rede Agrária fez um projeto de Constituição que dividia o Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse projeto de Constituição, que recebeu o apelido de Constituição da Mandioca, tirava poderes que Dom Pedro queria ter. Dom Pedro era um iluminista, por um lado, mas foi criado para ser um soberano absolutista desde pequeno. Então, ele é digamos assim, o Dom Pedro I é um dos caras mais fascinantes, assim, em termos de biografia, porque ele é um cara ambíguo, ele tem esses 2 lados, ele tem o liberalismo de um lado, mas ele tem o absolutismo. Quando ele não gostou do projeto de Constituição, o que ele fez? Ele dissolveu a Assembleia e impôs a Constituição. Por isso, a alternativa correta na questão 6 é a alternativa B. O projeto de Constituição, apelidado de Constituição da Mandioca, desagradou a Dom Pedro I e, por isso, ele recorreu à força para fechar a Constituinte. O projeto de Constituição não foi promulgado, tá? Todas as outras questões, elas têm problemas de conteúdo ou não tem relação com o texto, tá? Por isso, a alternativa certa. A alternativa B, que eu sei que todo mundo acertou também, né? É isso, Marcelo. Eu estava com meu microfone mutado. Maravilha. Agora sim, Sérgio, né? Acertei. Ótimo. Vai lá, Sérgio. Perfeito. Antes, Marcelo, você vai usar a lousa, né? Deixa eu ver se eu consigo. Na minha imagem? É muito rápido, tá? Tá aqui. Perfeito. Ótimo, pessoal. Essa é a próxima questão, né? Que vai falar aí da piridina dissubstituída. Eu estou, antes de ler a questão, mostrando para vocês aqui a dinâmica de ligações nesse composto, tá? Então, eu quero chamar a atenção que esse composto, ele possui aqui nesse anel planar 3 duplas alternadas com 3 ligações simples. Eu também quero chamar a atenção, nessa lateral do composto aparece aquela função, ele é dissubstituído, né? Então, a gente tem do lado uma amina primária e uma nitrila. E na nitrila, o nitrogênio está fazendo tripla ligação com o carbono, ok? Mas já na amina, o nitrogênio está com 3 ligações simples. Esse nitrogênio que está aparecendo aqui no ciclo, que a gente chama de imina, ele tem uma ligação simples e uma dupla, afinal de contas, né? Há a existência de 3 duplas alternadas com 3 ligações simples, então era inevitável o nitrogênio com a presença de dupla ligação. Beleza, Marcelo? Eu vou voltar então para o PowerPoint, colocando você ok? Aqui. Agora sim. Perfeito. Já está lá. Ótimo, a questão está aí, né? É uma questão do Enem, tá? Então, a radiação, essa questão é necessário ler. A radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico, gerada pelo movimento vibracional de átomos de uma ligação química. Ora, quanto mais fortes forem as ligações e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência da radiação no infravermelho associado, claro, à vibração da ligação química. A estrutura química da molécula 2-amino-6-cianopiridina, que é a piridina dissubstituída, é mostrada abaixo. E aqui vocês vão observar, então, que essa molécula está sendo mostrada, né, a forma estrutural, na forma de linhas de ligação. Foi por isso que eu fiz uma adaptação da mesma estrutura aqui na lousa.
vocês observaram também que eu não mostrei as ligações com hidrogênio. Por quê? Ora, a ligação química dessa molécula, envolvendo átomos diferentes do hidrogênio, daí o fato de eu não ter colocado os hidrogênios, tá legal? Que absorve a radiação no infravermelho com maior frequência. Será qual? Então, observe. Nessa estrutura toda que está sendo mostrada para vocês, há sim ligação carbono simples carbono, ok? Lembre-se que nesse anel planar nós temos 3 duplas alternadas com 3 ligações simples. Nós também temos, claro, ligação carbono simples nitrogênio. Justo. Nós temos também ligação dupla entre carbonos, ok? Nós temos nesse ciclo a ligação dupla carbono-nitrogênio e, por fim, que apareceu aqui na extremidade da esquerda, agora vocês não estão vendo, que é a nitrila, onde você tem o nitrogênio fazendo tripla ligação com o carbono. Pois bem, as possibilidades de ligações covalentes foram debatidas, então, né? A ligação covalente ocorre entre A-metais, claro, e pode haver um compartilhamento, é a famosíssima ligação simples, 2 compartilhamentos de pares eletrônicos, a dupla ligação, e aí a tripla ligação que decorre do compartilhamento de 3 pares eletrônicos. Tudo bem? Uma coisa importante que eu escrevi aqui em considerações é que a ligação covalente ela é altamente direcional. Ok? Vocês podem observar aqui na imagem. Bom, outra frase também muito significativa para a gente entender a situação dessa questão do Enem é que quanto mais pares de elétrons são compartilhados entre 2 átomos, mais próximos ficam os núcleos. Conclusão. Quando a ligação é simples, os núcleos atômicos eles estão mais afastados. E quando a ligação é uma ligação tripla, ok? Os núcleos estão mais próximos. A ligação tripla, ela diminui a distância entre 2 núcleos atômicos. A próxima frase diz o seguinte, que quanto mais pares eletrônicos são compartilhados entre 2 átomos, maior é a força da ligação covalente. Ora, a ligação mais forte aqui é a ligação tripla. A ligação mais fraca é uma ligação simples. Então, genericamente, a ligação dupla teria a energia necessária para quebrar o molde dessas ligações com um valor intermediário. Porque, repito, a ligação tripla vai ser a ligação que precisa de mais energia para poder romper essa ligação. Mas, ora, no enunciado dessa questão do Enem, ele quer saber qual é a ligação mais forte. E a ligação mais forte é aquela que vai gerar a maior absorção da radiação no infravermelho com maior frequência. Isso vai se dar, então, claro, na ligação tripla, porque a ligação tripla é a ligação mais forte que acontece. Tudo bem? Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa letra E. E aí eu vou voltar na imagem novamente, ok? Tudo bem? Então, as ligações simples são ligações mais fracas, a ligação, e, portanto, os núcleos estão mais distantes. E aqui, na letra E, né, que é a resolução da questão, nós temos uma ligação mais forte, uma ligação que requer mais energia para romper, que no caso da questão promove a maior absorção na frequência de radiação no infravermelho, tá legal? E ficamos assim. Tudo bem? Ficou claro? Letra E. Maravilha! Claríssimo. E agora? Thomas, não, fica frio que eu não tenho mais foto. Alguma coisa aí, deixa eu ver, vou ou não vou? As que eu tenho eu não posso mostrar.
Não nesse horário. Entendi. Bom, vamos lá. Gente, então agora é o seguinte, essa questão da Unesp, também 2020, como todos vocês sabem, a Unesp, diferentemente do exame da FUVEST, a Unicamp, ela não cobra leitura obrigatória, quer dizer, ela não tem lista, né, de leitura obrigatória. Portanto, pode cair qualquer coisa. Cai escola literária, cai trecho de obra, características do autor, né, figuras de linguagem, uma interpretação e assim por diante. Bem, numa das questões do ano passado, eles trouxeram aí, mais uma vez, um trecho de um texto do padre Antônio Vieira. Né? Por que eu digo mais uma vez? Porque é muito comum, é recorrente a Unesp trazer ano sim, ano não, já teve ano sim, repetiu, né? O sermão do padre Antônio Vieira. Tá? Então fiquem ligados, porque é um autor que costuma aparecer com bastante recorrência, o padre Antônio Vieira. E nesse caso aqui, ao invés da Unesp trazer esse ano um sermão, porque o Vieira é mais conhecido pelos sermões, né? Eles trouxeram uma carta, que também é uma coisa importante. Agora, o que chama a nossa atenção, para vocês ficarem ligados, é que carta a gente não estuda, né? No cursinho, mesmo no colégio, não há um momento lá da aula que eu fale sobre as cartas do padre Antônio Vieira e tal. Isso não existe, né? O que eu comentei esse ano, inclusive, no cursinho, no colégio, na revisão, foi a relação do Antônio Vieira com o Dom João IV, né? Então, aqui nós temos uma carta que o padre Antônio Vieira manda, né, uma resposta para o Dom João IV a partir de uma pergunta, um questionamento que o Dom João IV fez para ele. E no caso dessa questão, a pergunta feita, se a gente não lê o texto, pelo menos, né, de maneira geral, assim, a gente não consegue responder. Então, porque a pergunta, a gente tem necessidade do texto para poder responder, né? Só para lembrar que Padre Antônio Vieira é um autor do período barroco, né, do século XVII no Brasil, contemporâneo do Gregório de Matos, certo? Só que o Gregório escreveu poesia e Padre Antônio Vieira representa a prosa, né? Com destaque para os sermões. E a Unesp, como eu estou dizendo, trouxe dessa vez um trecho de uma carta, né? Só para dar uma passada rápida. No fim da carta de que Vossa Majestade me fez mercê, me manda Vossa Majestade, diga meu parecer sobre a conveniência de haver nesse Estado os 2 capitães-mores ou um só governador. Então, o que a gente imagina? O rei Dom João IV mandou uma carta para o padre Antônio Vieira perguntando a opinião dele, né? O que era necessário nesse Estado, quer dizer, cá no Brasil, né? 2 capitães-mores ou um só governador? E ele responde, eu, senhor, é o rei, né? Que era amigo dele, lembra que Dom João IV era amigo, por isso que ele tem essa liberdade de falar. Lembra? Até que após a morte do Dom João IV, a Inquisição vai prender o padre Antônio Vieira. Eu, senhor, razões políticas nunca soube, e hoje as sei muito menos, mas por obedecer, direi toscamente o que me parece. Então ele manda a bala agora. Digo que menos mal será um ladrão que 2. E já começa assim, ó. Digo que menos mal será um ladrão que 2. E que mais dificultoso serão de achar 2 homens de bem que 1, sendo propostos por Catão 2 cidadãos romanos para o provimento de 2 praças. Respondeu que ambos lhe descontentavam, um porque nada tinha, outro porque nada lhe bastava. Quais são os 2 capitães-mores em que se repartiu esse governo? Ele dá os nomes, né? Baltazar de Souza não tem nada, Inácio do Rego não lhe basta nada. E eu não sei qual é a maior tentação, se há 1, se há 2. Tudo quanto há na capitania do Pará, tirando as terras, não vale 10 mil cruzados, como é notório, e desta terra há de tirar Inácio do Rego mais de 100 mil cruzados em 3 anos, segundo se lhe vão logrando as indústrias. Então, note que o Vieira era um cara que conhecia o que estava acontecendo aqui no Brasil, conhece as pessoas, conhece os valores, sabe o que está acontecendo. Tudo isso não sai do sangue e do suor dos tristes índios. Entenderam? Tudo isso sai do sangue e do suor, ó, sangue e suor dos tristes índios. Vejam como isso também é muito moderno, muito moderno. Índios aos quais trata como tão escravos seus. Lembrando que Vieira era contra a escravização dos índios. Ele era contrário, ele era a favor da catequização dos índios e contrário à escravização deles, né? Aos quais trata como tão escravos seus,
que nenhum tem liberdade nem para deixar de servir a ele, nem para poder servir a outrem. O que a lei da injustiça que se faz aos índios é a ocasião de padecerem muitas necessidades dos portugueses e de perecerem os pobres. Perecerem os pobres. Tá? Então, a gente já começa a perceber que o tom de resposta do Vieira é um tom direto. Né? Eu não vou ler o restante, eu não tenho necessidade, mas já deu o suficiente até a metade do texto. O tom da resposta dele é um tom objetivo, direto, sem meias palavras. Né? E a questão é curta. A questão colocada por Dom João IV, Antônio Vieira faz o quê? Né? Como é que ele responde isso? E aí nós temos as respostas, as alternativas curtas, que eu sempre chamo a atenção de vocês para respostas curtas, nesses grandes vestibulares. Elas são sempre perigosas, não é? Porque quanto mais curta a alternativa, mais subentendidos a gente tem, e na hora da prova, né, você tem um monte de questão para fazer, essas entrelinhas, esses subentendidos, ficam difíceis de captar. Portanto, a dica sempre é esta, né? Nesses grandes exames, quanto maior a alternativa, quanto mais texto a alternativa, muitas vezes, é melhor, porque ele vai desenvolver algumas ideias e ali você consegue sacar, né? Nesse caso, a Unesp trouxe alternativas curtas, né? A resposta do Vieira responde de maneira categórica, opta por não emitir uma opinião, ele emite opinião, a letra B está fora, né? Finge não tê-la compreendido, muito pelo contrário, ele responde com todas as letras, ele sabe tudo o que está acontecendo, admite a incapacidade de respondê-la, também não, porque ele responde categoricamente, responde de forma enigmática, absolutamente, ele dá nome aos bois e diz a opinião dele abertamente. Ele podia fazer isso porque ele era amigo do Dom João IV, né? Ele tinha a carta branca, portanto, ele responde de maneira categórica. É essa a alternativa da Unesp. Questão simples, né? Mas o que demanda? Demanda a leitura. Você não consegue chegar na resposta de maneira categórica sem ter lido o texto, né? Então, nesse caso, a leitura ela é imprescindível, ela é necessária mesmo. Tá bem? Então, ficamos com a letra A. Acho que todo mundo conseguiu fazer essa numa boa também. Tá bom? É isso. Beleza, gente? Fechou aí? Quase. Por quê? Muito bem, acho que Maravilha. Minha vez agora, não é? Muito bem, então, eu falei para vocês que as questões que eu elenquei são questões que discutem a formação de países, né, de estados nacionais num ambiente colonial, mas assim, em situações e condições diferentes, né? Então, enquanto a América Espanhola não vingou um projeto de unificação, nem de propriamente de federalismo, né? Houve uma fragmentação e a formação de governos instáveis dos caudilhos, o Brasil teve um imperador que manteve a unidade pela força, né? Pela força até da sua autoridade. No caso da América Inglesa, eram 13 colônias diferentes, né, as colônias do norte ou do sul, ou, como alguns textos dizem, né, as colônias do norte, do centro e do sul, que tinham muitas diferenças, as colônias do norte e do sul. As colônias inglesas do norte eram colônias de povoamento, né, baseadas na pequena propriedade, especialmente no trabalho livre, na existência de manufaturas, e as colônias do sul eram colônias que tinham... muito parecidas com o Brasil, né? O sistema de plantation, né? Escravidão, e elas eram completamente independentes, né? Não eram como as nossas capitanias hereditárias que viraram o reino a colônia do Brasil. Elas eram 13 colônias independentes que passaram a ter um inimigo em comum, a Inglaterra, que quis recolonizar, aumentar os impostos de todas elas. Muito bem, elas então criaram, né, a partir de uma declaração de independência, um país que, na verdade, não é propriamente um país, são estados que estão unidos na América do Norte. Então, essa consciência da divisão dos estados, que acham por bem fazer uma espécie de união, marcam muito a história dos Estados Unidos, até hoje, né? Na verdade, quem escolhe o presidente dos Estados Unidos
não são todos os americanos juntos. Cada estado escolhe o seu candidato, digamos, e aí você junta, né, os estados que têm maior número de votos, menor número de votos. Os estados nasceram antes dos Estados Unidos. A questão, em particular, a questão 9, né, o que acontece? É uma questão em que o Marx, o Carlinhos, pessoal, o vermelho barbudo, ele manda uma carta de congratulações a Lincoln, felicitando pela luta contra a escravidão. E a carta fala sobre isso, né? Então, é uma questão que poderia ser tanto sobre Marx, e existem alternativas sobre isso, como poderiam ser questões relacionadas aos Estados Unidos. No nosso caso aqui, né, como vocês já sabem que eu estou beneficiando a questão da formação do Estado Nacional, a alternativa certa é aquela que fala sobre a Guerra Civil, né? Então, na verdade, é um milagre que não tivesse tido guerra antes. Os estados do norte, né, as ex-colônias do norte com os estados do sul. Quando começa a Guerra Civil Americana, ocorre porque o sul deseja manter a escravidão e o norte gostaria de evitar a escravidão em novos estados. O sul declara a sua independência, e se o Lincoln, né, que está de barba aí na nossa imagem, tivesse falado tudo bem, hoje talvez existissem 2 países nesse território. Como Lincoln bateu o pé e falou, não, nós somos um país indivisível, houve a Guerra Civil Americana. Por causa de tudo isso, a alternativa certa é a alternativa A. A respeito do contexto histórico da Carta de Marx, em 1864, felicitando Lincoln, é correto afirmar: nos Estados Unidos da América desenrolava-se a Guerra de Secessão, provocada pela separação das unidades federativas que desejavam a manutenção da escravidão, né? Eu só queria fazer uma parte, né, e termino essa resolução aqui de história, porque a alternativa B é uma questão perigosa, né? O aluno que tem uma tendência, ou um professor que tivesse uma tendência mais marxista de levantar a lebre da primeira internacional socialista, talvez ficasse um pouco tentado ao colocar a alternativa B, né? O problema da alternativa B é que a Associação Internacional dos Trabalhadores, ela foi criada com o objetivo de ajudar os trabalhadores, né? Ela tem um caráter socialista e ela não estava ligada a setores da burguesia democrática, tá? Então, a B não pode ser por causa disso, certo? Então, eu desejo a vocês uma grande caminhada. A gente... Só, legal, né? E aí, então, eu volto aqui para a minha... quero ouvir a última resolução do Sérgio para ver se eu acertei. Em primeiro lugar, desculpe-me, né, porque pareceu que eu fui grosseiro na troca de questão do Thomas para o Lipas, porque eu estava com meu microfone mudo. Aí eu falei e ninguém escutou nada, né? Mas tudo bem, agora já corrigi o problema. Vamos lá. E agora o professor Sérgio vai nos ajudar, vai nos ensinar como desentupir uma privada. É isso? Nossa, nem fale entupimento, pelo amor de Deus. Pois é, vocês estão vendo bem, né? Estamos vendo aí, sim. Tá. Perfeito. Pois é, né? Essa questão aí, a número 10, ela está trazendo, então, o rótulo de um produto de uso doméstico justamente para esse fim, né? O que é isso? É Diabo Verde? Tá, sim. Diabo. É o famosíssimo Diabo Verde. Diabo né? Verde. Pode fazer merchan aqui, né? Você Pode viu? fazer merchan. E, pessoal, essa questão é uma questão bastante descritiva, porque é substancialista. Ela dependia do fato de você observar o que está escrito no rótulo. Olha o que está escrito aqui já na parte final do rótulo. Contém produto fortemente alcalino, hidróxido de sódio. Ora, o hidróxido de sódio é a base mais comum que existe. E, de fato, é uma base muito forte. É uma base da família 1A, porque o sódio é metal alcalino. Ora, para determinarmos qual alternativa está incorreta, nós vamos revisar algumas características que estão por detrás aí desse composto
o hidróxido de sódio. Tá legal? Não precisa experimentar, não, né, Sérgio? Que isso aí queima violentamente. Aliás, eu não sei se vocês aí assistiram aquele filme, O Clube da Luta, com o Brad Pitt. Há um momento do filme que é colocado hidróxido de sódio na mão do outro ator, que eu não lembro o nome agora. Olipas. E quando ele abre, está bastante machucado. Por que você está perguntando isso? Você está com o intestino preso? Você precisa tomar isso aí? Não, ainda não, né? Ele falou, não, ele faz tal coisa, ele faz tal coisa. Eu falei, de repente, né? Não tá, eu tô bem, ainda bem. Tá bom. Primeiro com o desentupidor de pia, depois você vai para esse. Ô, Sérgio, deixa eu aproveitar esse ato aqui só para mostrar uma mensagem aqui, ó. Tem uma fã sua aqui assistindo a gente, ó. Olha a mensagem aí, ó. Opa, peraí, Nossa. Então. Eu vou voltar, eu vou parar aqui a tela cheia, ok? É rapidinho, ó. Só para mostrar uma fã sua aqui assistindo, ó. Deixa eu voltar aqui, então. Não, já viu, já. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó, na tela. Ah, Janinha. Janinha tá lá da sala assistindo. Ela tá na parede do lado de lá. Para quem não sabe, a Janinha é a esposa do professor Sérgio, viu, gente? Então vai, eu vou parar de te atrapalhar, vai, pode encerrar aí. Me parece que o meu irmão também está assistindo. Um beijão, Celinho, fica com Deus. É sensacional. Bora lá, então. Né? Ok. Vamos ao Diabo Verde. O único que está me assistindo aqui em casa é esse aqui, ó. Eu não é isso aqui, viu? Vai lá, desculpa. Beleza, relaxa. Bom, o sódio é um metal alcalino, né? O sódio é da família 1A, mas o oxigênio e o hidrogênio da base, lá na hidroxila, são ametais. Esse composto ele é um composto iônico. Sendo assim, eu vou levantar algumas características que a gente não pode esquecer sobre os compostos iônicos. A primeira delas, os compostos iônicos são sólidos em condição ambiente. Eles apresentam alto ponto de fusão. A água significa para eles o melhor solvente. Sofrem dissociação na presença da água. Você pode observar essa imagem que aparece ao lado. Então, nós temos aqui um sólido na condição ambiente, e quando adicionado à água, ele se dissolve, ele se dissocia em seus íons. O cátion, sódio, e o ânion, hidroxila. Isto é uma dissociação, a separação dos íons. Outra característica é que, em função disso, a solução formada é uma solução aquosa eletrolítica. Isso, íons livres, mobilidade iônica, capacidade de conduzir eletricidade. Mas não conduz eletricidade só nessa condição. Se fundido, ele também se torna condutor de eletricidade. Tá aí, então, 6 características típicas para compostos iônicos. Agora, falando de maneira específica sobre o hidróxido de sódio, pois bem, é uma base de metal alcalino, é um composto iônico. É uma base muito forte. Significa, então, que o grau de dissociação desse composto na presença de água é grande. A maior parte sofre dissociação produzindo os íons que vocês estão observando aqui na imagem ao lado. Ok? Bom, é uma base. É forte? Sim. E, consequentemente, é uma base muito solúvel. Aqui acontece, então, um fenômeno chamado de deliquescência. É o seguinte: essa base ela tem a capacidade de absorver a água da atmosfera, a umidade. Ela vai absorvendo a água presente na umidade do ar e ela começa a se dissolver como um cubo de gelo ao derreter. A impressão é a mesma, ok? E a gente chama de deliquescência. Tudo bem? Pois bem, a alternativa, então, veja bem, dessa vez que está incorreta, olha lá, é a alternativa
E, que está falando que esse composto sofre ionização. Não, ele não produz íons. Os íons, eles já existem. Eles apenas são separados quando a base é dissolvida em água. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado essa questão. Como eu disse, essa questão é muito substancialista. Tem que conhecer características de compostos iônicos e do próprio composto hidróxido de sódio para poder resolver. Beleza? Incorreto, letra E. Perfeito. Professores, muito bacana. Eu acho que o pessoal que assistiu aí em casa gostou bastante. Foi bem diversificada, né, nossa live aí, com bastante assuntos, né, das 3 disciplinas. Eu acho que foi legal, sim. Sempre ajuda, sempre soma. Lembrando que tanto a projeção das questões quanto a resolução, né, são 2 lives, elas vão ficar disponíveis no nosso canal no YouTube, para quem eventualmente não pôde assistir, ou quem quiser relembrar, né, dar uma revisada naquilo que vocês explicaram, né, vai estar lá. Tá bom? Professor Sérgio, obrigado. Foi um prazer. Professor Fernando Thomas, obrigado. Obrigado, Professor Marcelo, Lipas. valeu. Obrigado, gente. Valeu, Marcelo. Valeu. E até a próxima. É isso aí. Alunos, muito obrigado aí pela presença aí de vocês, pela participação. Um abraço, bom fim de semana, tá? A gente vai se falando. Obrigado, gente. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Um abraço para todos. Valeu. Tchau. Obrigado, até. Já acabou, pai? Acabou.